Olá pessoal, tudo bem? Chegamos no nosso quarto capítulo do livro Ação e Reação. Esse capítulo se chama Alguns Recém-Desencarnados. Esse projeto, que é do canal Clube de Leitura, canal Visão Espírita, é um projeto também de leitura e resumo de livros. Eu com minha filha Paola Asturiano estamos fazendo para você, para incentivar você à leitura, ao acompanhar os resumos, que são muito pequenos, mas queremos que você leia também a obra, porque a obra é fantástica. Nesse capítulo, então, imaginemos que eles entram numa sala, num átrio, onde o local, muitas pessoas estavam aguardando a chegada de espíritos, esses espíritos que estavam sendo auxiliados, assistidos por irmãos da Mansão Paz, acompanhados aí do irmão Silas, porque o Druso tinha outras ocupações e pediu que o irmão Silas acompanhasse André Luiz e Hilário. Entram num local, imaginem um local onde havia um pequeno elevado, vários espíritos na expectativa da chegada desses benfeitores que traziam o resgate desses espíritos recém-desencarnados, que tinham condições de serem atendidos, de serem resgatados. Esses irmãos desencarnados, cita André, nenhum tinha o semblante feliz, todos tinham o semblante preocupado e com caras de tristeza, de infelicidade. Tal era a situação. Imaginem familiares, irmãos, mães aguardando os filhos, filhos aguardando mães, desse resgate, na expectativa de ver esses espíritos afetos do coração ali juntos, resgatados, para poderem prosseguir no progresso, no auxílio, na transformação. Vejam que interessante que o André, então, ele coloca que esse local, Silas esclareceu o André e o Hilário, que era uma caravana que se chamava Caravana Comboio. Então, todos esses espíritos que estavam aguardando a chegada da Caravana Comboio, que penetraria no recinto a qualquer momento. Eles não poderiam precisar a hora exata, porque estava sujeita a várias vicissitudes, dificuldades do tempo, do resgate, dificuldade de resgate desses irmãos. Então, essa caravana, ela era composta por 19 homens e alguns cães que acompanhavam, cães que auxiliavam. Imaginem, nesses lugares trevosos, escuro, inclusive esse recinto, onde estava o André e o Hilário, era um local totalmente escuro. Não poderia se precisar se era dia ou se era noite. O André só percebeu qual era o horário quando ele olhou no relógio, e o relógio anotava 24 horas, meia-noite, então era tarde da noite. Eles aguardavam o retorno deste comboio. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam extenuados. E era o atendente Macedo, que era o coordenador dessa equipe, estava trazendo todos aqueles que foram resgatados juntamente com seus companheiros. As criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas, qual se achavam, traziam consigo todos os sinais, as moléstias que haviam lhe impostos. Vejam que interessante, quando chegam esse comboio, vários comentários o André escuta de pessoas: será que o ciclano vai conseguir se transformar? Ah, acredito que não. A sua vida foi uma vida muito difícil, uma vida muito ligada à matéria. Acho muito difícil ele conseguir se transformar. E nesse cenário,
uma dama acompanhada de uma moça. Essa moça chorava, essa moça pedia extrema-unção. Padre, me perdoe, eu pequei na terra. E ela então começou a dizer o que havia acontecido. Que ela havia desencarnado, mas ela havia pecado contra a sua mãe. Eu cometi um pecado muito grande, porque minha mãezinha, que não mediu esforços em me criar, ela trabalhava num cabaré, mas quando eu nasci, sem condições de me dar o necessário, trabalhou tipo de trabalho, em trabalho doméstico, em trabalho para levar-me o pão. O meu pai não aguentou a situação de dificuldade e a deixou. Ficamos eu e minha mãe, e ela não mediu esforços para que eu pudesse ter o melhor possível. Quando essa filha que desencarnou, recebeu um dote de seu pai, ela abandonou a sua mãe. Casara-se com um homem e ela não quis mais a sua mãe. Mentiu para esse homem, dizendo que a sua mãe não era a sua mãe verdadeira e que ela era uma ladra. E agora o remorso dessa moça que estava sendo atendida, ela chorava. Ela dizia que havia se arrependido, nunca mais se esquecera da sua mãezinha ao ser expulsa da sua casa, da sua vida. Sua mãe jamais lhe reprimiu, apenas chorou e saiu da sua casa sem nunca mais ter visto a sua mãe. E ela então diz que ela fez a caridade durante a vida, que ela procurou desfazer esse mal através do bem aos menores, aos carentes, mas nada disso pôde retirar o seu remorso, a sua dor da ingratidão. E ela então estava sendo afagada por uma dama muito iluminada. E ela sente esse afago, ela diz ao padre, porque ela havia confundido o Silas com o padre. Ó padre, que não seja minha mãe, eu não aguentaria perto da minha mãe depois de tanta ingratidão que eu cometi com ela. Mas ela não vê a sua mãe, ela apenas sente as suas vibrações. E ela então, juntamente com a sua mãezinha, para que ela possa, através da dor, ela havia imprimido no seu perispírito essa dor, esse remorso e toda essa situação vivenciada. Então seria através do sofrimento, através desse acolhimento, paulatinamente, com o amor, com o carinho de sua mãe, ela poderia ficar bem, se transformar. Outras situações, uma outra senhora que ela diz que está com o demônio e realmente havia uma figura com muita sombra, como se fosse uma figura demoníaca. E o Silas explica a André que as pessoas, dadas a práticas de utilização de utensílios, que devotam o seu pensamento aos entes trevosos, acabam imprimindo na sua mente aquela imagem. Então ela era acompanhada por essa sombra e ela estava muito triste, ela estava atormentada, porque aquela figura a perseguia, mas aquela figura foi criada pela sua conduta na terra, pela sua conduta de pensamentos maléficos, de pensamentos tenebrosos, de pensamentos de ódio, de pensamentos de desejo do mal ao próximo. Então ela criou aquela imagem para si. É interessante que essas situações narradas pelo André são até sinistras, tenebrosas, tristes, mas elas refletem a nossa vivência na Terra. Somos ainda espíritos muito ligados ao mal, ligados aos vícios, apegados à matéria, egoístas, orgulhosos, que ainda vivenciamos buscando o mal, buscando fazer o mal, levar o mal. Quando transformarmos a nossa conduta, não teremos mais essa situação. E o Silas,
ele diz para o André: as faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram no remorso sem razão. Qualquer sombra de nossa consciência jaz impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Uma menção na importância dos clichês mentais, das ondas mentais, qual a rapidez de que um pensamento fixa uma imagem na nossa mente, na nossa vida, na nossa psicosfera e no nosso perispírito. E eu vou citar aqui, para finalizar, uma citação do André, que é muito importante para que possamos refletir. Ele diz que nossos pensamentos, tal qual a radiofonia, a televisão, os elétrons, eles carregam modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com a velocidade igual à velocidade da luz, ou seja, trazemos 300 mil quilômetros, tal qual a velocidade da luz. Imaginem que nesse momento aqui da obra do André não havia internet. Imagine a velocidade hoje das imagens da internet. Num segundo, as palavras, as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imensos domínios do espírito, do espaço, em fração infinitesimal do tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza e, quando estacionários na viciação ou na sombra, forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. Então ficamos aí com a lição da necessidade de cultivarmos bons pensamentos, boas imagens, de buscarmos nas redes sociais imagens positivas, imagens do bem, imagens do amor, para que criemos à nossa volta essas imagens. Assinem o nosso canal, curtam esse vídeo. Que Jesus nos abençoe.